Então eu achei nesse sentido, né, a realidade, a permissão, né, permitir a fazer essa realidade dos fenômenos tanto naturais quanto inventados. Mas por outro lado, a tudo isso que eu estou falando, aí vem o negativo, né, a simulação da realidade pode levar a substituir a realidade pelo virtual. Né? Então a gente vive muito isso, acho que na época da infância, né, você prefere ficar no computador do que estar lá fora, né? Por exemplo, na astronomia tem aquele software Stellarium, né, que você fica aí, né, vendo o planeta, não sei o que, você pode ficar horas, né, e aí você esquece de olhar o céu lá de fora. Então isso tem que tomar cuidado também, né. Então atualmente existe um extenso acervo científico muito rico em ciência, né, que temos, mas também ao mesmo tempo, junto com essa informação, cresceu o resto da informação, que sempre foi aquela poluição. Então aí a gente tem esses dois contrapontos. Aí ter a possibilidade de laboratórios científicos e de trabalhos científicos que estão expostos quando a gente vê, por exemplo, o laboratório de propulsão da NASA, por exemplo, quando ele vai construir o foguete, né? A gente poder ver como eles trabalham com a pressão, a que pressão eles trabalham, ou a vida do leão, né? Que eu acho fantástico, aí fico assistindo o que o leão e a leoa estão fazendo. Eu acho que isso também traz uma interessante para a divulgação da ciência através do cinema, nesse caso com documentários científicos, né? E aí eu fiz um contraponto de direcionar a forma de observar os fenômenos e a inovação para novas leis ou conceitos pode ser perdida, porque no momento que você vai mostrar a leoa e o leão aí, né, você pode mostrar uma realidade deles e esconder a outra, né? Então aí também tem isso. E uma outra coisa que tinha sido levantado lá era a democratização do conhecimento, mas como eu falei, quem libera também domina, né? Ao mesmo tempo. Aí as espécies sem habitat, que eu falei do leão, né? A informação por meio de imagens, que é uma coisa que fica invadindo, né, na parte de cinema, isso aí também tem um contraponto de você ter a perda em uma leitura, por exemplo, você que tem que fazer a imaginação, né? Então ele que meio que direciona o que você tem que imaginar também, junto com a música e o texto, né? Então isso também tem uma perda. Então é nesse sentido, quando faço essa de cinema na divulgação científica, eu reconheço o papel da divulgação científica como um papel muito responsável, que tem que ser muito debatido antes de ser exposto. E ao mesmo tempo eu reconheço o resgate que tem que se fazer da cultura. Então atualmente a gente está fazendo astronomia cultural e nós fizemos uma oficina semana retrasada para 2 grupos de crianças de 6 anos com astronomia. Primeiro, eu nunca tinha lidado com crianças de 6 anos, né? E o pessoal já tinha chamado, vocês ensinam astronomia, eu tenho 120 crianças de 6 anos aqui. Aí eu disse, não é da sua metade. Aí a gente trabalhou só com 60, né? E quando a gente vai fazer essa divulgação de ciência com criança, vem a parte de cultura, porque as constelações, que é o que a gente vai divulgar, né, que o céu é como se fosse um livro de histórias, né, e está cheio de personagens. Só que a maioria dos personagens que a gente reconhece lá são muito de fora, os gregos, né? Mas tem personagens indígenas, né? Tem a Ema, que a gente pega, né, para essas crianças que a gente destacou. Aí a Ema é uma constelação indígena e é muito bonita de observar, né? A gente tem aqui, na visão aqui do Museu de História Natural, a gente consegue observar ela a partir da praça, em cima da FAPEMIG, né? Que fica lá em frente de FAPEMIG. Fundec. Então, em frente à Fundec é que vai estar a Ema, todinha ela, né? Aí, especialmente na época do inverno, você desenha ela de maneira perfeita. Por que a gente
foi no indígena e vai fazer a contação da astronomia e usar a astronomia e constelação indígena. Porque aí você escuta a história dos índios, por exemplo, da Lua, de Júpiter e Vênus, que diz que a Lua ela fica magra porque tem a mulher que deixa ele magro, que gosta de deixar ele de regime, tem a outra que gosta dele comer, porque ela vai fazer ele comer, aí ela fica gorda, né, cheia. E claro, né, como em toda a cultura, né, sempre vai ter, né, os narradores, que no caso os homens, a Lua é homem e as duas mulheres, né, que ele tem, ele vai colocar. E aí a gente está subindo aqui no Gamo, e aí a gente vê a novela mesmo das duas mulheres lá com a Lua. Né? Aí a gente começa a fazer observação astronômica e você vê certinho que toda vez que o planeta Vênus aparecia, aí ela estava minguante. E toda vez que ela fica cheia, aí está Júpiter junto. Então aí você diz, nossa, isso é tão real, né? Que agora, claro, você tem a dos gregos também, Escorpião e Órion, né? No pôr do sol e tudo. Só que ela não contrasta com horário, situação geográfica que a gente vive, né? Então, resgatar a cultura não é só tem uma necessidade muito grande, porque como ela que tinha lido aí, né, foram perdidos os empíricos, né? Então, nesse sentido, a gente não, quando faz uma ciência e todo um crescimento muito exterior e não entende isso dentro do nosso contexto, a história não é real, você não vai topar com uma novela em frente aí, como é o caso da Emma também, né? E a Emma, ela realmente vai fazer a contação da época de chuva, né? Quando vai ter a época de chuva. Então, aí nesse sentido, aí quando vai a divulgação científica e tudo, o resgate cultural é público-alvo. Você tem um público-alvo. No caso, nós tínhamos crianças de 6 anos. Nosso público-alvo era esse. Então, aí nós tínhamos que colocar alguma maneira de fazer, né? Então, essa da astronomia do indígena e tudo lá vai justamente contrapor esse nascimento, esse resgate cultural. Né? E aí, no sentido de ser urgente, é que, como estava falando para o professor, a visão de ciência que nos é passada, que é construída, tudo, a gente não aprende com os índios ciência, né? Por quê, né? Então aí a gente diz assim, as estrelas, a bóveda celeste, não sei o quê, o polo sul celeste, tudo. Aí quem está regular são as estrelas. E os planetas são errantes, porque planeta é da palavra errante. Mas para os índios, os planetas, eles têm as pedras, então eles sabem onde os planetas vão aparecer e quando. Então, para um índio, o planeta não é errante, ele tem horário para aparecer. Ele vai aparecer aqui, Deus dois aqui, tal dia. E não só é na cultura indígena brasileira, boliviana, que toda a parte de Tupi-Guarani, Tupinambás, tudo, sino também nos astecas. Os astecas, o calendário dele era baseado em Vênus. Mas Vênus é um planeta, o planeta não é errado, como posso fazer calendário com esse cara aí? Então ele fez o calendário com ele. Então assim, não é só, é urgente, por quê? Porque esses povos e esse resgate está sumindo e a gente está perdendo, tentando entender por que nós estamos adormecidos ante essa situação. E claro que tem que entender tudo, mas ao mesmo tempo a gente está perdendo uma coisa que deveríamos estar resgatando, que é o nosso pensamento original através dos nossos antepassados, né, que são, no caso, os indígenas que vão ter todo esse conhecimento. Então, eles são expostos a uma biodiversidade enorme, né, a biodiversidade aqui é absurda. Então, eles terem criado tudo para enxergar inicialmente a regularidade deles, existe uma regularidade, porque se
ele tem uma dinâmica, né? Não ser anual, pode ser conforme Vênus, né? Mas, e aí a gente tentar estar fazendo o nosso regular aí com o exterior, né? Eu acho que aí vem a colonização e tudo isso que vocês levantaram, né? Então, aí eu tinha isso para dizer por essa parte e da divulgação de ciência para responsabilidade, né? Que eu acho que é nessa linha mesmo de a gente ir resgatar urgentemente toda a nossa cultura, que lá está muita coisa que a gente pode explicar, né? E não só explicar, como inovar, né? Porque na parte de sistemas complexos não tem nada, tudo está sendo construído, né? Para o entendimento desse tipo de sistemas dinâmicos, né? E era isso. Eu não sei, o Richard. Se for falar agora, eu não. Tá, mas eu tenho um contraponto. Tá, pode. E vai relacionar também com a parte que nós ficamos responsáveis, que é para discutir a relação entre ciência e economia. Presente no filme, logicamente presente no mundo também. O contraponto é o seguinte: a divulgação científica, ela não pode acontecer também, né, pensando dialeticamente, pode ter uma contradição dentro dela, que é fortalecer as ciências naturais, a ciência ocidental, essa ciência instrumentalizada, que foi apropriada pelo capital, em detrimento de outros valores presentes nas nossas culturas. Então, essa responsabilidade vem muito disso, eu acredito que você falou, né? A gente pode supervalorizar o pensamento científico em detrimento de outros saberes. Na nossa discussão, isso aparece porque da categorização que nós fizemos, discutimos e tentamos validar, eu e o Augusto e o Gustavo deu só umas questões de problema para a gente pensar para essas categorizações, o mais frequente foi essa relação entre a ciência moderna e o capitalismo, uma relação de colaboração, né? Algum grupo de alunos disseram que a ciência se presta para a manutenção do capitalismo, e um outro grupo de alunos grande também disse que a ciência, que o capitalismo é um agente, é um sistema que fomenta a ciência, que financia a ciência. Então aí os interesses de classes estão presentes na produção científica, e é isso que a gente vê muito no filme. Quando o Vilarta coloca que existe aquela posição, né, do político e do cientista, o médico, talvez com posições políticas diferentes, distintas, e o Antônio vem a nos alertar que talvez não sejam tão distintas por causa das intencionalidades, né, do produto, de qual que é o fim, né, qual que é a finalidade daquela situação meramente política e daquela cientifista que para o Oswaldo Cruz era neutra, mas que a gente olhando de um lado de fora não tem nada. O Oswaldo Cruz ele é o estereótipo da ciência positivista ali, né? Ele acha que ele quer resolver os males da população. E para a discussão que a gente não aprofundou muito ainda pela ausência do Gustavo, mas eu e o Augusto encontramos 2 vezes para discutir, nós pensamos, com a ajuda do Gustavo, numa questão que talvez norteia todo esse debate que nós fizemos, e talvez seja a questão central do filme, que é o porquê do investimento em saúde pública. A pergunta que nós formulamos para discutir é: por que há vacinação? Por que há campanhas de saneamento básico? Por que o Estado tem interesse em políticas de saúde pública? E essa questão que a gente queria colocar para vocês para discutir. Nós elaboramos pelo menos 4 hipóteses de resposta para essa pergunta. O Gustavo alertou uma primeira, no nosso encontro naquela sexta-feira, que foi... Ele teve essa curiosidade, nós tivemos essa curiosidade de investigar a expectativa de vida da população brasileira lá na virada do século XVIII para o XIX, e tem um censo. Não era o IBGE, era outra instituição que fazia, mas tem um censo de 1900 que estimava a população em 17 milhões de habitantes no Brasil, e com a expectativa de vida, alguém tem ideia? 1900, a revolta da vacina em 1904, a expectativa 33 anos. Então nós aqui, só os alunos estariam
não daria para tempo da gente fazer o doutorado, né? Terminar o mestrado e fazer o doutorado. Expectativa de vida naquela época retratada pelo filme, é interessante que aquela época retratada do filme ela também traz dilemas que estão presentes na nossa sociedade, e como foi dito aqui, aquelas contradições da virada do século XIX para o XX, as contradições, principalmente a luta de classe, não foi superada. Então é natural que aqueles problemas e dilemas de saúde pública, da questão da mulher, da organização social, do trabalho, esses problemas permaneçam, porque a sociedade se estrutura de uma forma igual ainda. Então, nós investigamos esse dado, então a expectativa de vida era de 33 anos. E quanto tempo o cidadão contribuía, em média, para o Estado naquela época? Alguém tem ideia? Dos 33 anos de vida, quanto tempo que ele contribuía? 3 anos e meio, cerca de 3,4 anos de contribuição. E no filme a gente vê claramente, foi uma outra categoria que surgiu dos alunos, que a saúde só se tornou um problema para o governo quando ela ameaçou a produção do café, a exportação do café, o problema econômico, né? E aí um elemento importante das culturas que é o comércio. É uma categoria que foi a terceira mais que de ocorrência que aconteceu. E só passa, né, a figura do Oswaldo Cruz, que trabalhava no hospital de uma fábrica, que atendia operários, ele foi ganhando cargos públicos e ganhando mais destaque, porque ele conseguia resolver, né, os problemas, fazendo a ciência dele, fazendo a medicina dele. Só se tornou um problema para o Estado, porque ameaçava a economia. Então isso parece muito central no filme também, todos os enredos, o conflito, a presença dos diferentes atores, personagens sociais ali, né, os senadores, o presidente, o prefeito do Rio de Janeiro, o cara que está lá na fábrica, a comunidade científica na figura dos médicos e as posições de cada um, nos faz pensar que talvez a economia fosse a maior preocupação e o problema resolvido, para ser resolvido, não era a preocupação que o Oswaldo Cruz tinha de evitar os males do pessoal. E a hipótese do Gustavo, estou falando tudo isso para falar, a hipótese do Gustavo, era que a resposta para essa pergunta do porquê que o governo investiga, colabora e investe em saúde pública, primeiro, para aumentar a expectativa de vida, e aí vem com aquela questão que o Emanuel colocou da saúde social inglesa, que é aumentar, né, garantir a força de trabalho por mais tempo. Você tem uma população saudável, você garante uma força de trabalho por mais tempo. Com uma força de trabalho por mais tempo, você tem mais tempo de contribuição para o Estado. Então a gente chama essa de uma primeira hipótese liberal para responder essa pergunta. Por que o Estado investe em educação? Por quê? Para o cara trabalhar mais tempo e contribuir mais com a economia. Não apenas no sentido da contribuição, mas também... você não está falando apenas da contribuição aos fins da aposentadoria. Não, ao sistema como mão de obra mesmo. Sim. Porque aumentando a saúde da população, você mantém um número maior de pessoas em vida, portanto, aumenta também a concorrência, portanto, você pode diminuir... Você aumenta o exército de reserva. Mas, por outro lado, eu gostaria de viver até os 100 anos. O sea, existe... De viver até os 100 anos. Existe, eu acho que nesse discurso que você faz, é uma questão do poder, né? Todo está dominado pelo poder, portanto, o poder econômico quer que a gente viva mais tempo, né? Mas também, por outro lado, eu acho, do meu ponto de vista, você gostaria de 100 anos para poder desfrutar mais dessa vida, né? Então, tem um contraponto nesse ponto de vista. De quem é o interesse? Não? Evidentemente, existe um interesse econômico, político, existe. Mas também existe um interesse, digamos, da espécie, como espécie, não? Humana, para poder sobreviver mais tempo. Quer dizer, também existe, então, porque essa democracia, este sistema social, não somente feito pelos poderes, também é feito por nós, porque nós estamos imersos nesta sociedade, e nós atuamos nesta sociedade, consensuamos, damos direitos no momento de votar, por exemplo. Então, não é uma questão somente que vai de cima para baixo, também vai de baixo para cima. Então, é aí que, digamos, nós temos que estar conscientes disso aí, porque senão a gente nunca vai agir, não? Nunca vamos ser atuantes
neste sistema social. Quando você deixa de ser atuante, diretamente é dominado pelo sistema. Então, aí, esse contraponto, você tem, ou seja, tem que ser diferenciado, porque senão, se não se age e se atua e se analisa cientificamente digamos, todo esse agir das pessoas, o que vai acontecer? Vai se transformar em um discurso ideológico, um discurso ideológico que se está indo nesse sentido. A ciência está com poder. Portanto, a que conclusão eu chegaria? Portanto, a gente, como não queremos estar com esse poder, portanto, não vamos estudar mais ciência. Então, aí, qual que é o problema? Mas a essa conclusão radical você vai chegar por esse caminho. A questão é a seguinte: por que nós queremos estudar ciência? Ou seja, nós queremos estudar ciência porque o método científico nos permite entender como funciona a natureza. Primeiro, talvez nos vai permitir entender como funciona a sociedade. Nos vai permitir entender, claro, que é mais complicado, porque é um sistema complexo. Não é uma questão simples de poder entender como funciona isso aí. Mas nos dá os elementos básicos para poder entender, tentar saber, dar uma ordem a todo esse sistema. Tá certo? Então, o que acontece? O método científico é uma forma de liberação individual de uma pessoa, porque permite entender seu entorno de uma forma mais, digamos, uma forma que não permitiu outro tipo de pensamentos na antiguidade. E isso aí você mesmo vê esse contraponto. Diz a idade que a gente, digamos, conseguia viver nos anos de Carlo Magno, não sei lá, 20, 30 anos. Agora, devido aos avanços científicos, nós podemos viver até os 100 anos. Então, isso aí nos indica. Agora, que beneficia isso aí? Claro, beneficia o poder, tudo bem, mas nos beneficia nós também. Tá certo? Então, então aí você tem que analisar com cuidado a quem está beneficiando e quem são os que podem usar essa informação científica. Então, nesse momento, quem pode usar a informação científica, evidentemente, são aquelas pessoas que têm um poder econômico e estão usando. E o que é bom para eles? Que a maioria das pessoas não usem esse método científico, porque se vão começar a usar esse método científico, se vão empoderar do conhecimento, e esse conhecimento vai liberar essa pessoa. Então, justamente, qual é, digamos, o estereotipo dos meios de comunicação? Mostrar que a ciência é difícil de aprender. Mostrar que a ciência não é para todos. Somente alguns gênios vão poder entender o que é a ciência. A população em geral não pode entender ciência. Não? É muito difícil para elas. Esse é o estereotipo que se quer transmitir à população. Mas quando nós entendemos que é um meio de liberação, que você pode pensar como funciona o sistema econômico, aí você se empodera da ciência. Não? Você se libera, não somente do conhecimento, você sabe como vai atuar nesse sistema social e você vai ter uma visão mais geral de tudo. Agora, que se use a ciência é outra coisa. Não? Que os positivistas estão usando a ciência, ou que os capitalistas estão usando a ciência e que isso permite enriquecer-se, claro, é ótimo para eles. E é ótimo para eles que a maioria das pessoas não entendem a ciência. Então, eu acho que nesse ponto tem que se analisar muito mais cuidadosamente, né, para ver o que se está atuando. Eu vi um filósofo brasileiro, esqueci o nome, está na biblioteca o livro dele, e eu vi que nas ciências sociais, especialmente aqui no Brasil, houve uma contaminação, do meu ponto de vista, de poder agir em contra do método científico e de conhecimento científico dentro das ciências sociais. Não? De tal jeito que dentro das ciências sociais existe uma aversão a aprender a ciência, a entender o que é a ciência e a propagar o que é o método científico. Então, esse aí, eu acho que esse pensamento temos que analisá-lo com muito cuidado. Não? Com muito cuidado para que não transpareça isso aí na própria sociedade, não? De que essa aliança que existe, supostamente, essa suposta aliança que existe entre a ciência e o poder econômico, não? Faça com que as pessoas que realmente querem ter uma transformação desse sistema social desistam de poder entender o que é o método científico e aprender ciência.
Então eu acho que é uma coisa que tem que se esclarecer. Eu queria falar isso aí porque eu já vi bastantes tendências nesse sentido. Muito bem. Eu só quero dizer uma coisa, eu não vou discutir isso, eu quero falar, você deve ter responder, mas eu quero dizer que a sua não é uma hipótese. O que você propôs. É uma explicação, e não é prévia. Bom, é uma explicação. Provavelmente, cuidado, porque se eu falar que é problema de aqui, vai dar uma cuidado. Mas é uma explicação. Isso abre um enorme confusão. Mas nem imagino o tamanho da confusão que abriu com essa fala. Eu até vou pensar como é que a gente vai lidar com ela, já que a gente tem pouquíssimo tempo e mais pessoas para falar. Mas, eu imagino que você tenha que responder. O Hélio está louco para falar, eu falei, espera aí. Bom, você tem prioridade. Eu talvez fale alguma coisa, se der tempo, todo mundo deve querer falar alguma coisa, até o papel da ciência, etc. Eu acho que o Nogales ele responde na fala dele quando ele fala que a ciência pode vir a ser voltada para a emancipação humana, para a liberdade. Olha, se nós tivéssemos no século XVIII, respeitosamente. Não, Hoje, se a gente estivesse num mundo diferente. Não, no século XVIII. No século XVIII? Não é muito diferente. No século XVIII é iluminismo, quando se acreditava que a ciência era capaz de fazer isso. Ela que se mostrou que não foi Não capaz. foi capaz. No mundo de produção No capitalista. mundo, ela não foi capaz. Né? Mas isso aí vale a pena discutir muito, não é assim agora, não sei se... Essa era a ideia. Isso vai ter um pega danado. Porque eu acho que tem toda a ciência, as várias feições que a ciência teve, e principalmente a ideia iluminista de que a ideia iluminista é essa, que o conhecimento científico ilumina e o resto obscurece. Né? Então, agora isso não é bom, isso eu gostaria de ouvir a sua resposta, se você quiser. Não, já foi. Eu quero ouvir o nosso aluno, que eu quero ver um aluno falar. Eram 4 hipóteses, mas agora o Antônio Não, você vai falar das outras são três. explicações. São explicações. Isso é Tentativa de resposta. Não pode, mas o que eu vejo é que isso é uma conversa tanto, né? Do século XVIII para cá. O que aconteceu com a ciência e etc. Mas é ilumina mesmo ou não? Só lembrando uma frasezinha clássica do Freud, não existe um caminho que um cientista não fez que um poeta não tenha feito antes. Isso é mal, né? Porque isso significa que os poetas levam vantagem sobre os cientistas. Isso é um mau sinal. Mas eu acho que não é do século XVIII, é um debate deste século e de agora. Não, entende o tempo, mas É um posicionamento político. Para mim é um posicionamento político. Quando você vai se posicionar contra ou a mas favor. Mas aí ele queria falar, eu fico pensando também... Sim, mas vamos te falar? Sim. Nesse momento? Sim, nesse momento. Pensando também nas relações de trabalho, né? A gente vê a ciência, tudo bem, como o professor colocou, ela traz benefícios para uma determinada camada dominante e traz benefícios para a camada dominada. Tudo bem, mas aí eu penso nas relações de trabalho, que o trabalho também traz um benefício dentro do sistema capitalista para a camada dominada, que no caso seria o capital. Essa camada dominada pode ter acesso através do trabalho, né? Mas aí qual que é o nível de benefício que a ciência traz para a camada dominada? Qual que é o nível de benefício que a ciência traz para a camada dominante? É isso que eu fiquei pensando, porque eu fico pensando... Agora eu vou pedir para o meu amigo Augusto falar o poema dele, porque eu fiquei fazendo alguns livros aqui. Teve uma coisa do Antônio que me engatifou quando eu fui fazer o mini curso de ciências pedagógicas. Você falou para mim como eu poderia correlacionar a pedagogia histórico-crítica com o poema, e agora eu consegui fazer isso. Então eu gostaria de pedir para o Augusto, se possível, falar para a gente. Tá bom. Poema Menino de Rua, do Valmir do Carmo. Menino de rua, cortando maleta, cheirando cola, quer trabalhar, não pode, pede esmola. Camiseta no ombro, calção na canela, rasgado e surrado de cor amarela.
Mora onde, menino? Numa favela, ousado e atrevido. Não tem culpa, foi parido. Travesso moleque às vezes pede, não tem madame que não procure um leque. Menino de rua não fique assim, porque essas coisas do Brasil verde, amarelo, azul, roxo